Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal do Vascão. Bom, meus amigos, antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma simples pergunta a vocês. Um presidente que assume o poder a todo custo, assume um poder sem ser escolhido pelo torcedor, vira presidente do Vasco, não traz recursos para o Vasco, não cumpre promessas que ele faz aos funcionários e aos jogadores, não contrata jogadores com nível do Vasco, não trata a torcida do Vasco como ele merece, até porque no dia da sua posse ele disse que esses vascaínos digitais não fazem parte do Vasco, que só servem para encher o saco do Vasco. Esses mesmos vascaínos digitais, nós vascaínos digitais, somos sócios do Vasco, fizemos história com o Vasco, para o nosso presidente sequer pagar os salários dos funcionários, não cumprir promessas para os jogadores. É uma piada o seu Alexandre Campelo. Bom, meus amigos, no vídeo de hoje vamos falar sobre a reclamação dos jogadores ao Alexandre Campelo, que não tem credibilidade nenhuma para ser presidente de nenhum clube do Brasil e muito menos do Vasco. Também vamos falar sobre a barca do Vasco, cara. Jogadores que não fazem mais parte dos planos do Vasco e que já saíram do nosso clube. Bom, meus amigos, já peço aí para você metralhar o like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, vai fortalecer demais. Eu também peço aí para você me ajudar lá no meu novo canal, Mineiros FC, meus amigos. Eu tô com esse novo projeto aí, um canal que eu falo de futebol junto com o meu amigo Patrick. Se inscreve lá, o link tá aqui na descrição e também nos comentários. Clica lá, se inscreve lá, vai fortalecer muito o nosso canal. Também peço para você ativar o sininho aqui das notificações, para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. E lembrando aí no final, tem aquele salve para a galera que está sempre ligada aqui, comentando coisas boas no nosso canal. Meus amigos, a situação do Vasco aí, em termos de pagamentos de salários, está cada vez mais crítica. Promessas atrás de promessas que nunca são cumpridas. Jogadores que não querem mais ficar no Vasco, que querem até permanecer no Vasco, mas que não recebem aí o seu direito de trabalho. Infelizmente, promessas feitas pelo nosso presidente Alexandre Campelo nunca são cumpridas. É inacreditável. Talvez agora a gente possa entender melhor por que o Vanderlei Luxemburgo deixou o Vasco. Porque ele viu que o Alexandre Campelo não ia fazer nada de diferente do que ele vem fazendo aí no seu mandato no Vasco. Promessas atrás de promessas. Apesar de ter a transparência que ele sempre fala, mas só isso não basta, cara. Se você é transparente e não age e não faz o que tem que ser feito, você não é nada, cara. Você acaba sendo do mesmo saco dos outros presidentes que passaram pelo Vasco. Infelizmente, o Alexandre Campelo está sendo aí um dos piores presidentes do Vasco, não está retribuindo ao carinho, ao amor da torcida pelo Vasco, porque desde que ele assumiu o poder a todo custo, nenhum vascaíno apoiou essa gestão, nenhum vascaíno foi a favor do Alexandre Campelo, porque um outro presidente que era para ser eleito, que o torcedor, que o sócio-torcedor escolheu, já tinha um planejamento, já tinha tudo para ser o presidente do Vasco. Ele foi através de um golpe, que pode ser que no estatuto seja legal, mas que é uma ação imoral, cara, bastante imoral. E infelizmente o Alexandre Campelo fez isso aí com a história do Vasco, manchou a história do Vasco e agora não cumpre os acordos prometidos com os jogadores e por isso estamos perdendo jogadores para outros clubes. O Rossi já foi, meus amigos, o Rossi, jogador estava livre no mercado, era para ser jogador do Vasco, era para ser contratado, mas devido aí à falta de credibilidade do Alexandre Campelo em não pagar os salários do jogador e dos outros jogadores, o Rossi foi para o Bahia. Infelizmente, essa é a realidade do Vasco e parece que mais um ano vamos brigar para não ser rebaixados. A princípio, a conversa que o Campelo teria tido essa semana com os jogadores seria de que ele prometeu mais uma vez que o salário seria pago aí no dia 20 de janeiro, cara. Vamos aguardar aí 9 dias para ver se esse pagamento realmente vai acontecer. Até o final do Campeonato Brasileiro, era até o Natal, era até a virada do ano, era até a Páscoa, era até o Natal de novo e infelizmente os jogadores e os funcionários não recebem nada aí do Alexandre Campelo. Bom, meus amigos, vamos falar agora da barca, né? Jogadores que já estão fora dos planos do Vasco, jogadores que já até saíram do Vasco.
Não vamos falar todos, obviamente todos, porque a maioria de vocês já devem saber dos jogadores que já saíram. Vou falar de alguns jogadores aqui, principalmente os de ontem, né, que saiu aí na mídia, que o Bruno César, Rafael Galhardo e Cláudio Vinck não fazem parte aí dos planos para o Vasco. O meia Bruno César foi contratado na temporada passada como talvez a grande estrela do elenco, junto com o Maxi Lopes. O Bruno César foi contratado para ser o camisa 10, vindo da Europa, ser um sucesso. O Bruno César com a camisa do Vasco, mas desde o seu primeiro jogo, o torcedor vascaíno não empolgou, não viu que o Bruno César seria um camisa 10 adequado, um camisa 10 digno de Vasco da Gama. Infelizmente, o jogador foi isso que a gente viu. Um ameba dentro de campo, um jogador fraquíssimo dentro de campo, um jogador sem raça, que nem corre, dá 3 passos, já morre, não joga nada, infelizmente. Bruno César foi um desastre total e o Vasco arcando aí com cerca de 350 mil mensais com esse atleta pífio. Nada contra a pessoa Bruno César, mas o jogador dentro de campo, vestindo a camisa do Vasco, foi horroroso, foi uma das piores contratações que eu já vi aí no Vasco. Ontem foi anunciado aí de que o Vasco não irá contar mais com o seu serviço, o jogador está fora dos planos aí e pode ser moeda de troca em algum outro jogador que o Vasco tenha algum interesse. A mesma coisa acontece com o Cláudio Vinck, lateral que estava afastado pelo Vanderlei Luxemburgo e que vai ser emprestado aí ou está fora dos planos do Vasco também, não vai ficar no Vasco. Rafael Galhardo, que estava emprestado ao Grêmio, também lateral direito, voltou de empréstimo e logo no seu primeiro treino ele já soube que não vai fazer parte aí dos planos do Vasco e que talvez pode ter aí o seu contrato rescindido e ser também moeda de troca ou talvez emprestado a outro clube. Esses 3 jogadores tiveram aí ontem, no dia de ontem, a situação definida dentro do Vasco, não vão ficar. Jogadores que já saíram do Vasco são o Felipe Bastos, já saiu do Vasco, não é mais jogador do Vasco. O meia Marquinho também, que não sei por que veio, para que foi contratado, já saiu do Vasco, não faz parte aí dos planos do Vasco. E também não sei se você se lembra desse jogador, cara, Vinícius Araújo, jogador atacante contratado, inclusive foi até apresentado junto com o Leandro Castan em 2018. Pouco rendeu com a camisa do Vasco, logo teve uma séria lesão, ficou parado praticamente 1 ano parado. Quando voltou, o Vasco não aproveitou esse jogador e logo na sequência emprestou ele ao Avaí. O jogador teve seu contrato aí encerrado no último dia 31 de dezembro. Não faz parte mais dos planos do Vasco, não teve contrato renovado e está fora do Vasco. Outro jogador também, Oswaldo Henrique, já saiu, muitos de vocês já devem saber. E por último, o atacante Rossi, né, cara? Infelizmente o Rossi não ficará no Vasco, até o jogador já se despediu da torcida vascaína, vai fechar contrato aí com o Bahia por cerca de 3 anos para receber, quem sabe, na casa dos 400 mil mensais. O Vasco não tinha condições de bancar essa contratação e também o jogador não recebeu seus salários atrasados aí prometido pelo Campelo. Talvez isso tenha sido crucial na decisão do Rossi de não permanecer do Vasco e também dos seus agentes. Pode acontecer o mesmo com o Fred Guarim. O Vasco não paga o jogador, o Vasco ainda não conseguiu a renovação do jogador e com certeza o Guarim não será mais jogador do Vasco. É questão de tempo para ter esse anúncio aí de que o Guarim não renovou e acertou com outro clube. Eu não espero mais nada vindo dessa diretoria do Vasco, a não ser que esse ano o Vasco não seja rebaixado mais uma vez, porque entregar o poder para o próximo presidente na 2ª divisão, Campelo, vai ser difícil para você, meu amigo. Você não vai ter vida fácil, infelizmente. A gente sabe que a condição financeira do Vasco é difícil, é sim. Mas o Campelo assumiu o poder e não trouxe recurso suficiente para o Vasco para bancar aí o time na 1ª divisão e muito menos de trazer jogadores à altura do Vasco da Gama. Bom, meus amigos, é isso aí. Comenta aqui embaixo o que você acha desse desastre que é o Alexandre Campelo. Também comenta sobre esses salários atrasados do Vasco que não são pagos nunca. E também fala sobre essa barca do Vasco, qual desses jogadores você reaproveitaria. Logicamente só o Rossi. Opinião, cada um tem a sua. Às vezes tem algum jogador, algum torcedor que gosta do Rafael Galhardo, que gosta do Cláudio Vinck. Mas comenta aí embaixo. E também comenta se você dispensaria mais jogadores. Na minha opinião, tem vários jogadores que poderiam sair do Vasco. Mas é isso aí, tamo junto. Agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no canal. Eu quero mandar um super abraço aí pro Cleiton Alves. Ele está lá na Flórida, nos Estados Unidos. Muito obrigado, Cleiton. Forte abraço pra você aí. Neto, ele está em Vitorino Freire, lá no Maranhão. Muito obrigado. O Jovanildo em Santa Cruz, Cabralha, lá na Bahia.
O Jonas em Soto Soares, na Bahia. O Tony, ele pediu um salve para o seu amigo Marcelo, no município de Manaquiri. Muito obrigado aí, Tony. Um abraço para o Kaique, ele está em São José de Ubá, no Rio de Janeiro. O Custódio em Sinop, lá no Mato Grosso, muito obrigado. O Lucas Miller, lá em Palmas, muito obrigado. O Alan Pinheiro, ele pediu um salve para o filho dele, Davi, lá no Distrito Federal. Muito obrigado, Alan. Forte abraço aí para o seu filho. Um abraço aí para o Weasley, ele pediu um salve para seus amigos em Luiz Eduardo, lá na Bahia. Muito obrigado, Weasley. E para fechar aí, o Milton Menezes, na Bahia. Muito obrigado a todos vocês, saudações a todos. Eu acho final de semana a todos nós.